Pare, só por um instante. Não continue rolando a tela. Não pense na próxima tarefa. Apenas pare. Agora respire fundo e olhe para qualquer objeto perto de você. Uma caneca, uma planta, a sua própria mão. Qual foi o primeiríssimo pensamento que surgiu na sua mente? Se você for como 99% das pessoas, foi um rótulo, uma etiqueta, um julgamento rápido. Caneca azul. Planta morrendo. Minha mão parece cansada. Essa voz interna, esse narrador incansável, ele não descansa um segundo. Ele está sempre lá, nomeando, classificando, julgando. E é exatamente neste pequeno, quase imperceptível, espaço de tempo entre ver e rotular que se esconde a diferença abissal entre uma mente superficial e uma mente verdadeiramente profunda. Vamos ser honestos. Vivemos em um estado de saturação mental constante. É exaustivo. Sua mente é um campo de batalha. Notificações de um lado, e-mails urgentes do outro. Um fluxo infinito de opiniões nas redes sociais. Para sobreviver a esse bombardeio, nosso cérebro desenvolveu um atalho, um mecanismo de defesa, julgar e rotular tudo instantaneamente, certo ou errado, bom ou mal, gosto ou não gosto, concordo ou discordo, em uma fração de segundo. É como se estivéssemos colocando o mundo inteiro em pequenas caixas pré-definidas, para que ele pareça mais gerenciável. Mas esse mecanismo de sobrevivência tem um custo altíssimo, um custo que pagamos todos os dias sem perceber. Ele nos rouba a nuance, a beleza da complexidade. Ele nos rouba a profundidade. Você já sentiu isso? A sensação de que seus próprios pensamentos correm em círculos, repetindo as mesmas frases feitas. Aquela ansiedade sutil, a pressão de ter que formar uma opinião sobre tudo, imediatamente. Sobre política, sobre um filme, sobre o que seu amigo disse. E a fadiga, aquela exaustão no final do dia, que não é física, mas mental. É a fadiga de ter reagido emocionalmente a 1000 pequenos estímulos. Você não está quebrado. Você não está sozinho. Esse é simplesmente o modo padrão do cérebro moderno. Um cérebro que foi treinado pela cultura da velocidade a confundir reação rápida com inteligência e opinião forte com sabedoria. Vamos dar um nome a essa voz, a tirania do narrador interno. Ele parece ser você, mas na verdade é um piloto automático. Do ponto de vista da neurociência, essa tagarelice está diretamente ligada à nossa rede de modo padrão, ou DMN. Default Mode Network. Pense na DMN como o protetor de tela do seu cérebro. Ela se ativa sempre que você não está focado em uma tarefa externa específica. É ela que te faz pensar no que você disse naquela reunião, ou se preocupar com o que vai fazer amanhã, enquanto você escova os dentes. Em nossa história evolutiva, essa rede era vital. Ela nos ajudava a aprender com o passado e a planejar o futuro, a avaliar rapidamente. Esse som é de um predador ou do vento. Essa pessoa é amiga ou inimiga. O problema é que hoje, no nosso mundo relativamente seguro e digital, a DMN está hiperativa. Ela não sabe a diferença entre uma ameaça real e uma percebida. Então, ela analisa e julga um e-mail passivo-agressivo do seu chefe, com a mesma intensidade e urgência que analisaria um tigre na sua frente. O resultado é previsível: estresse crônico, pensamentos ansiosos e uma incapacidade de ver o mundo como ele realmente é, sem o filtro constante e distorcido do nosso ego, dos nossos medos e dos nossos desejos. Mas existe uma saída, um antídoto, um hábito silencioso, quase invisível, que quebra esse ciclo. É um hábito praticado por pensadores, artistas, cientistas, líderes, aquele 1% de pessoas que parecem ter uma calma interior e uma clareza de pensamento que nos escapa. E o segredo é este: o hábito não é sobre adicionar mais conhecimento, ler mais livros ou aprender uma nova técnica de produtividade. É sobre subtrair, é sobre criar espaço. O hábito é a prática deliberada de suspender o julgamento, de não formar uma opinião imediata. É a disciplina de, conscientemente, escolher observar sem rotular, de escutar sem já estar preparando a sua resposta, de ver sem categorizar. Eu sei, parece simples demais, quase bobo. Como algo tão pequeno pode ser tão transformador? Porque, como disse o psicólogo Viktor Frankl, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço reside nosso poder de escolher nossa resposta. E em nossa resposta reside nosso crescimento e nossa liberdade. Esse hábito silencioso é a ferramenta que você usa para construir e ampliar esse espaço. É ali que a profundidade mora. Como começar a construir esse espaço? Não é preciso se retirar para um monastério. Comece com microações, hoje mesmo. Primeira ação, a pausa de 3 segundos. É simples, mas não é fácil. Antes de responder a um e-mail, antes de reagir a um comentário numa rede social, antes de dar sua opinião numa conversa, pare, inspire fundo, expire devagar, conte mentalmente. 1, 2, 3. Esses 3 segundos agem como um disjuntor de circuito no seu cérebro. Eles quebram o reflexo automático da reatividade. É o tempo que o seu córtex pré-frontal, a parte mais racional e evoluída do seu cérebro, precisa para alcançar a sua amígdala, o centro emocional e reativo. É a diferença entre responder e reagir. Segunda ação, a pergunta neutra. Quando você se depara com algo novo, uma música, uma ideia política, a roupa de alguém, sua mente tem uma pergunta padrão. Eu gosto disso, eu concordo com isso. Tente deliberadamente trocar essa pergunta por: o que é isso exatamente?
Ou por que isso é como é? A primeira pergunta é sobre o seu ego, sobre a sua identidade. A segunda é sobre a realidade, sobre o mundo fora de você. Essa pequena troca move seu foco do julgamento para a curiosidade. E a curiosidade é o motor da profundidade. Terceira ação, a caminhada de observação silenciosa. Uma vez por dia, apenas por 10 minutos, saia para uma caminhada. A única regra, sem fones de ouvido, sem podcast, sem celular. Seu único trabalho é usar seus sentidos para notar, não aquela árvore bonita ou aquele prédio feio. Isso são julgamentos. Em vez disso, note a textura áspera da casca da árvore, a forma geométrica da sombra que o prédio projeta no chão, o som específico de um pássaro que você nunca tinha notado antes. É um treino para a sua atenção. É como levar sua mente para a academia, ensinando-a a focar no que é real, em vez de se perder na narrativa sobre o que é real. Agora, o conselho mais poderoso, a ideia central que une tudo isso. Se você só puder levar uma coisa deste vídeo, que seja esta: cultive ativamente o não saber. Nossa sociedade nos ensina o oposto. Ela glorifica ter respostas rápidas, opiniões fortes, ser o especialista da sala. Não sei é visto como fraqueza, mas o não saber ativo é diferente. Não é ignorância passiva, é uma escolha consciente, uma posição de força intelectual e emocional. É a coragem de dizer, primeiro e mais importante para si mesmo: eu ainda não tenho informação suficiente para formar uma opinião sobre isso. E tudo bem. É a humildade de reconhecer que a realidade é infinitamente mais complexa do que os nossos rótulos rápidos. Pense nisso. Quando um amigo te conta um problema pessoal, em vez de pular para dar uma solução, experimente ficar em silêncio e apenas escutar. Deixe o problema existir no ar, sem tentar consertá-lo. É isso que cria conexão real. Quando você lê uma notícia complexa sobre um conflito, em vez de tomar um partido imediatamente, resista ao impulso. Absorva os fatos, as diferentes perspectivas. Permaneça no desconforto da ambiguidade. Esse não saber não é um vácuo, é um espaço fértil. É o solo onde a empatia, a criatividade, a inovação e a verdadeira compreensão podem finalmente brotar. As pessoas mais profundas que você conhece não são aquelas que têm todas as respostas. São aquelas que fazem as melhores perguntas e que, mais importante, se sentem confortáveis no silêncio, na pausa, no espaço que a falta de uma resposta imediata inevitavelmente traz. A profundidade, no fim das contas, não é uma característica inata que você tem ou não tem. É uma habilidade. É uma prática diária, e ela começa com o silêncio. Não o silêncio externo de um quarto vazio, but o silêncio interno. O silêncio que você deliberadamente cria entre um acontecimento no mundo e a história que você conta a si mesmo sobre ele. O mundo lá fora continuará gritando. Ele vai exigir sua atenção, sua raiva, sua aprovação, suas reações imediatas. A sua tarefa não é tentar gritar mais alto, é outra. É aprender dia após dia a cultivar um pequeno jardim de silêncio e espaço dentro de você. Comece hoje, comece pequeno. Na próxima vez que seu dedo estiver coçando para digitar uma resposta irritada, ou sua mente pular para um julgamento sobre alguém, apenas espere, observe a sensação, respire fundo e sinta esse pequeno, mais poderoso espaço de liberdade que você acabou de criar para si mesmo. É nesse espaço que a sua versão mais sábia, calma e profunda já está vivendo.